Porque é que Portugal cresce nos últimos 20 anos a cerca de 1% ao ano, quando países mais pequenos ou parecidos crescem, por exemplo, a 5% ao ano, em média, como é o caso da Irlanda, mas poderíamos olhar para Singapura, poderíamos olhar para o Canadá, para a Nova Zelândia, para a Austrália e ver que são países que deram saltos sustentados muito significativos. Isto não é irrelevante, porque se, por exemplo, um país cresce a 5 e o outro cresce a 1, a cada 20 anos dobra a diferença de rendimento por pessoa nesse país. Portanto, é muito significativo. Hoje, um espanhol tem um rendimento médio 50% superior a um português e um irlandês tem 3 vezes mais. Portanto, são coisas que, obviamente, têm imensa importância. E quando olhamos para o que é que nós devíamos fazer, e eu tenho dito isso algumas vezes, eu acho que não é nada um problema de capacidade. Acho que os portugueses demonstraram no mundo inteiro, e vê-se onde os portugueses trabalham, que os portugueses têm imensa capacidade, portanto não ficam Não é nada falta de talento. atrás dos outros. Não é falta de poder. Eu acho que é um pouco mais relacionado com se queremos ou não queremos. Mas Acho que é uma questão de faltar-nos querer. a ambição, contentamos-nos com poucos sim, será isso? Essa é que é a questão que eu acho que nós deveríamos debater em profundidade com as várias partes da sociedade e chegar a uma conclusão sobre isso. Ou seja, porque é que nós não temos um objetivo de, por exemplo, dobrar o rendimento do país em 10 anos? Depois de uma conversa, depois de vários debates, alternativas, sugestões, acordar como sociedade que queremos ter mais rendimentos. Isso, obviamente, pode ter a ver com o querer, implica trabalhar mais, não é? Porque nada acontece por acaso. Às vezes diz-se, aquela empresa tem sorte, ou aquela pessoa tem sorte. Eu digo sempre, a sorte dá muito trabalho, não é? Portanto, quanto mais se trabalha, mais sorte se tem. Portanto, tem muito a ver com o trabalho, mas isso é possível. E num espaço de 10 anos seria perfeitamente possível dobrar o rendimento do país. Isso implicaria crescer a cerca de 7% ao ano, em termos nominais. Se achamos que agora estamos em termos futuramente mais normais de inflação, e a inflação estiver à volta de 2, 3%, significaria um crescimento real de 4, 5%, parecido com aquilo que citei em relação à Irlanda. E, portanto, isso parece-me uma questão fundamental, porque se a sociedade como um todo, obviamente liderada pelo governo em cada momento, mas também fortemente pelo setor privado, não quiser fazer isso, isso não acontece. É uma condição necessária, mas não suficiente. E depois, em que é que nos deveríamos focar? Deveríamos pensar o que é que cria realmente riqueza sustentadamente num país ao longo do tempo. E aquilo que cria mais riqueza, para tentar simplificar, na minha opinião, ao longo do tempo, são 3 coisas. Primeiro, apostar na inovação. Estava a falar na Bial, Exato. estava a falar na Fundação Champalimau. A inovação, por definição, cria riqueza, porque de repente encontramos um bem ou um serviço que proporciona mais valor a quem o utiliza em relação àquilo que existia anteriormente. Portanto, inovação. Deveríamos ter mais apoios para que o país apostasse mais na inovação. Quando falamos de mais apoios públicos. Estão aqui 2 representantes do Governo, o Pedro Adão e Silva e o Bernardo Ivo Cruz. Acho que os apoios públicos deveriam ser dirigidos prioritariamente para a inovação, em termos das prioridades que fazem o país crescer. Portanto, não estou a falar, obviamente, nas questões de segurança social, onde podemos ir, etc. Mas em termos de apoios, se queremos apoiar o tecido empresarial, eu acho, e na vida tem que ser prioridades, todas as moedas têm 2 lados, há custos e há benefícios. Primeira área que contribui muito ao longo do tempo para a riqueza de um país e de um povo. Inovação. Segunda, comércio. A lei das vantagens comparativas. Portanto, exportações seria a segunda área que deveria ter grandes apoios em termos do país. Portanto, aproveitar os grandes mercados em que estamos, na Europa, os mercados fora do mundo, e, por sinal, as nossas exportações têm vindo a crescer, mas podemos sempre fazer mais e devemos sempre ter a atitude que se pode fazer mais e que se pode fazer melhor. Segunda área de crescimento, em qualquer período da história que veja, é o comércio. Nós temos vantagens comparativas, outros países também têm. O comércio é, a par com a inovação, em minha opinião, a segunda grande fonte de criação de riqueza. E a terceira é estimular a concorrência. Não há nada melhor que estimular a concorrência, que dar aos consumidores mais alternativas, para que as empresas não sejam complacentes e procurem sempre fazer mais e melhor em benefício dos consumidores.